eu, Raul Gil, apresento Momento Saúde Oral Sim Implante. Tinha vergonha, parecia uma coisa que as pessoas olhavam pra gente, notavam os dentes estragados, né? Agora estou com autoestima melhor. Eu estou outra pessoa. Para mim foi ótimo. Minha vida agora mudou. Em fevereiro comemoramos o aniversário da rede de clínicas Oral Sim. Já são 14 anos de uma belíssima história. Então você que perdeu 1, 2 ou até todos os dentes, aproveite o aniversário da Oral Sim e realize o seu tratamento com implantes dentários. Para isso, basta ligar no telefone 3045 7777. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Vem comemorar com a gente, vem para Oral Sim. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Simples Exucre, educação que transforma. Ingresse por meio do histórico escolar. É simples, é sem vestibular. Infraestrutura completa, localização privilegiada, professores com experiência no mercado. Amplie suas oportunidades no mercado de trabalho com cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Agora com um novo curso, Nutrição. Confira nossas bolsas e descontos. Inclua Exucre em seu currículo e destaque-se. Simples Exucre. Inscreva-se em exucre.com.br. Preciso diversificar os investimentos. Mas como? Com a Ademilar, você investe em imóveis. E a minha aposentadoria? Viver de aluguel garante um futuro tranquilo. Com 2 filhos, será que consigo investir? A Ademilar tem diversos planos de parcelas. Escolha um e invista em sua vida. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Quem se preocupa com a sua saúde, busca a excelência. Você já ouviu falar em coach de emagrecimento consciente? Você já ouviu falar em tratamento dermatofuncional? Este modelo de excelência você encontra na Clínica Levitar. Soluções que vão além da estética corporal, tratando de você com inovação. Conheça o que existe de mais novo em técnicas que irão aumentar a sua autoestima. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Clínica Levitar. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência. Programa Sabor e Saúde. Oferecimento Oral Sim Implantes Dentários. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. Levitar. Terapias integradas e faculdades Exucre. Graduação, pós-graduação e ensino à distância. Sejam bem-vindos, com a sua licença, estamos iniciando mais um programa Sabor e Saúde, aqui pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, TV por assinatura. O programa de hoje, com muita alegria, com muito prazer, eu recebo o Márcio Acorde, que é geneticista. Vamos falar tudo a ver nessa área de genética, vamos falar sobre produtos veganos, vegetarianos, produtos orgânicos, enfim, mas a área dele é produtos veganos, né? Então ele é da Biozente Cosméticos, então essa área dele que ele mais entende, como se diz, e vocês já conhecem ele da Rádio Eldorado também, ele participa no programa do Silmar. Qual é o dia mesmo? É por convite, assim. Por convite, Quando eu tenho tempo, quando o Silmar convida e assim a gente vai. Aham. Mas tá bem, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao programa Sabor e Saúde. Eu que agradeço o convite, Sadi, é um prazer estar aqui contigo hoje. Vamos começar falando da Biozente, o que é a Biozente? Então, eu nasci com muita alergia, Sadi. Ah, é? Tem intolerância à lactose, alergia a dermatites várias, tenho psoríase. A psoríase é uma doença autoimune, onde o corpo desenvolve essa doença, né? Então, ela pode dar em qualquer parte do corpo.
E eu tenho ela no couro cabeludo e nos pés. Engraçado, eu não sabia que tinha nessa... Tem bastante coisa. É? E tudo que é ruim a gente herda, né? Sim. Mas isso é genético? É genético. É genético? É. Mas assim, ela pode passar uma geração e não ter. Sim. Né? Não é necessariamente todos daquela geração vão desenvolver. E é uma doença que ela afeta quando tu tá mais estressado ou quando tu... determinada alimentação, e aí pode desencadear. Ela está muito associada ao glúten também, a psoríase. Então, conforme a ingestão de glúten em excesso, a pessoa que é celíaco, ela vai piorando a situação. E aí, por causa disso tudo, eu criei a Biosente, isso já faz 8 anos. Então, por ser vegano também, então a Biosente, todos os cosméticos são feitos vegano. O que é vegano? Nada de origem animal e nada pode ser testado em animais, ou seja, não tem sacrifício animal num produto que é criado, né? Sim. E aí, com essas doenças tudo, a gente vai tirando todos aqueles ingredientes que possam causar algum tipo de alergia. E, bom, começou por ti que tem problemas, né? Tem intolerância, essas intolerâncias, né? Tem 500 mil coisas. E a psoríase. Mas a gente está falando aqui, e qual é a diferença que existe, por exemplo, de orgânico, vegano e vegetariano? De repente as pessoas podem confundir que é meio parecido, é a mesma coisa. O vegetariano, ele não come carne, mas ele não liga assim, tipo, se vai usar algum sapato, roupa de couro, se tem maltratos em animais. O vegetariano come mel, leite, ovos. O vegano não come nada de origem animal e não usa nada de origem animal também. Então não usa sapato de couro, jaqueta de couro, casaco de pele, nada que possa vir de algum animal. E nenhum tipo de produto que tem de origem animal, por exemplo? Nada disso. Cosméticos, pois no caso aqui você tem a Biosente que fabrica esses... Isso. Sem livre desse, nada que tenha o sacrifício. Porque hoje em dia normalmente se faz experiência em animais, qualquer tipo de produto que é lançado no mercado. Tem muitos produtos que são testados, principalmente medicamento, cosmético, tem muita coisa também. Então o vegano não usa nada que foi testado em animais. Sim. Que é diferente do vegetariano, né? Sim. Já o orgânico são produtos de origem orgânica, cultivados de maneira orgânica, livres de agrotóxicos, pesticidas e assim por diante. E então, mas aí, por exemplo, o produto vegano, ele é feito do quê? A partir do que ele é feito o produto vegano? Por exemplo, a tua linha de produtos? Vegetal. De vegetal? Vegetais e minerais. Então, por exemplo, a gente tem maquiagem. Então, a maquiagem vegana, ela não pode ter nada de origem animal. Eu não sei se muita gente não sabe até, a cor vermelha, do levemente laranja até o rosa, que passando pelos vermelhos todo, porque é uma faixa grande de cores vermelhas, eles são feitos, a maioria deles, tá? Do sangue do bichinho da cochonilha, que é um inseto, é tipo uma carochinha. Ah, é? E muito comum ali nos Andes. Então pega-se numa rede grande, esses insetinhos ficam presos, depois é retirado esses insetinhos, prensado e tirado o sangue para fazer os pigmentos vermelhos. Isso é usado aonde? A gente vê em iogurte, carmim da cochonilha, lá atrás escrito, é o insetinho, maquiagem, base facial, batom, filtro solar, e uma infinidade de coisas. Suco, aquele suco rosinha, assim, que a gente acha que é morango ali, aquela cor, não é? Não é o bichinho da cochonilha. Mas então, porque qualquer tipo de animal ou inseto que tu está falando aqui desse bichinho, ele tem a sua função dentro da natureza. Que nem os próprios animais, um leão devora um outro animal. Isso aí é a lei da sobrevivência, da natureza. Sim. Então todos os bichinhos, por exemplo, se tiver uma lagartixa aqui em casa, eu não vou matar uma lagartixa porque eu sei que ela tem a função. Ela vai comer os insetos. Vai comer os insetos. Então assim, aí eles fazem isso, que o pigmento, o sangue deles é muito vermelho, e aí forma essa tinta. E essa tinta eles fazem a maquiagem, iogurte e assim por diante, que é um corante bem acentuado. E a gente usa, daí, em vez de usar o sangue do bichinho, esse tipo de corante, a gente usa derivado de beterraba, de rochas, porque tem muitas rochas vermelhas, terra vermelha, né? E argilas vermelhas, então é onde é retirado esse tipo de pigmento. E hoje em dia é fácil de encontrar esse tipo de matéria-prima? Olha, não é difícil, mas é muito caro. Então a gente importa, vem da Inglaterra, esse tipo de pigmento, fazer maquiagem. E aí ele é totalmente livre de animal, tudo ele é feito ou de rochas ou de vegetais. Tu falou em coloração vermelha, o salmão, por exemplo, a cor do salmão não é avermelhado, ele come uma ração
vermelha, aí ele fica vermelho, né? Aqui no sul, né? No sul, exato. Já os do norte... Do Alasca lá, por exemplo, eles chamam o salmão selvagem, né? Isso mesmo. Aqui eles fazem assim para eles ficar vermelho, né? Porque eles não são, né? Sim. Mas aí é usado um corante dentro da ração. Tem um corante dentro da ração porque ele fica vermelho. Mas assim, hoje em dia as pessoas estão procurando usar mais produtos veganos? Não diria que estão procurando mais veganos, mas a consciência da população tem crescido muito, principalmente as crianças, muitos jovens também, adolescentes, porque se fala muito que a água um dia vai faltar, que os lixos que a gente deposita vai para o rio, comerciais agora propaganda do canudinho, né, que leva 400 anos para um canudinho apodrecer. Então esse tipo de consciência está levando as pessoas a procurarem alguma coisa mais vegana. Existem também problemas da carne associada a câncer. Por exemplo, quem tem o câncer de pâncreas não deve ingerir carne. Alguns médicos já mandam cortar isso, porque o pâncreas tem que trabalhar muito para fazer aquela digestão, né? Então corta-se. E aí tem gordura em excesso, tem uma série de coisas. Então muitas pessoas estão não cortando, porque vivem da carne, mas tentando diminuir. E esses adolescentes, como eu falei, ou criança, estão nessa consciência de que um dia vai faltar e tem a pena do bichinho, matar o bichinho, se tem outras alternativas para comer outra coisa. Então tem essa turma vindo atrás, né? Porque hoje em dia tem muitos animais em extinção que são utilizados também. Tem. Você lembra que teve uma época que eles tinha uma região de São Paulo ali que eles estavam protegendo os cães, né? Que tinha centenas de cães ali que eram utilizados para fins, não sei... Sim, eles fazem testes. Fazem testes, né? Tinha um laboratório lá em São Paulo que prenderam muitos animais para fazer testes, e aí uma ONG dessa foi lá e conseguiu libertar eles todos. Muitos já estavam todos machucados, prejudicados por causa desse teste, porque geralmente quando um animal é submetido a um teste de medicamento, depois no final ele é sacrificado, né? Não solta mais na natureza. Não tem como, porque ele se torna indefeso também, né? Ou pode ter alguma doença. Fica fraco, ele fica fraco. Agora, tu falaste, por exemplo, do caso do calçado, por exemplo. Tu não usa calçado que é feito de couro. O teu calçado é de quê? Feito do quê? Aí o couro sintético, né? Que tem muito couro sintético. Couro sintético. E tecidos. Tecido também. O petróleo, por exemplo, ele é considerado o quê? Um sintético? O petróleo é um petrolato de origem sintética. O vegano faz algum produto de origem do petróleo? Não, assim, poderia usar. O problema do petróleo é associado a alergias, coceiras no couro cabeludo. Sabe aquela chamada caspa, dá uma coceira danada e começa a sair um monte de farinha no couro? Tipo seborreia, assim que chamam, né? O petróleo faz muito disso na pele, fica vermelha a pele, dá irritação. Então não é usado em cosméticos, muito pouco é usado de produtos de origem petrolífica. Sim. Tem alguns, mas é pouco. Mas se cria, por exemplo, um produto sintético, então, por exemplo, para fazer um... Sim. Se cria um produto sintético, Sim. Por exemplo, tu que é geneticista, tu vai saber criar um produto para fazer outro produto, determinado produto. A gente tem na natureza o reino animal, vegetal, mineral, fungo, né? Sim. Que daí o fungos, bactérias e tal. Então, o protista. De um desses reinos vai sair o ingrediente, na verdade. A matéria-prima. Vai ser a matéria-prima, exatamente. Então, tira o animal, sobra o resto tudo. Não é? Tem bastante coisa, então. Tem muita coisa. Por exemplo, o ácido hialurônico, que a gente já tem na pele por natureza. E conforme a gente vai envelhecendo, o ácido hialurônico vai diminuindo. Onde a gente vai ficando fofão, a pele vai caindo e assim por diante. Então, o ácido hialurônico, que é o derivado onde vai originar o colágeno, que dá a elasticidade para a pele ficar firme. A gente puxa a pele, quando jovem, a pele firme. Quando a gente vai ficando mais velho, a pele vai caindo. E nós temos ácido hialurônico naturalmente no corpo. Só que conforme o tempo ele vai diminuindo e a gente usa o quê? Alternativas de ácido hialurônico externo. Um creme com ácido, injeção de ácido. Não tem o famoso Botox? Tem. Então, tem a injeção de ácido hialurônico, mesma coisa. Sim. Só que é muito melhor que o Botox. Quer dizer, não posso dizer que é melhor, tem as suas diferenças. Só que o ácido hialurônico tem que vir de alguma coisa desses reinos que eu falei, não é verdade? Existem duas alternativas para vir o ácido hialurônico. A sintética, criada em laboratório, ou da crista do galo, retirado da crista de um galo. Aí não é vegano. Aí não é vegano. Isso.
Então o que a gente compra, ele é sintetizado com meio da fermentação de bactérias. Vem do Japão. Mas me diz uma coisa, mesmo que você abata um galo, por exemplo, para comer, você não vai poder utilizar aquela crista para... Não pode utilizar mesmo assim. Não porque tu matou o galo. Tu matou o galo, né? É. O ideal não seria matar o galo, mas a gente precisa se alimentar. Mas se eliminar o mundo animal, por exemplo, da face da terra, a gente teria como se alimentar? Com certeza. Teria? Sim. Eu conheço pessoas veganas de mais de 10 anos, 15 anos, com um corpo perfeito, sem problema algum. Ah, é? Sim. O que, por exemplo, de alimentação que a gente tem hoje em dia que é vegano, por exemplo? Batatas. Soja. Eu estou falando de fontes de proteínas, né? Proteínas que é. Amendoim. Sabe aquela pasta de amendoim que agora lançaram ali para atletas, quem faz academia e tal? É rica em proteína. Eu como uma pasta de amendoim de manhã, de tarde e de noite. E a batata, por exemplo, hoje em dia o pessoal que faz academia também usa muito a batata, né? Sim, é uma fonte de amido e de proteína também. E a batata, tu come um pouco de batata, ela já te alimenta, te dá a sensação de saciedade bem maior. Satisfaz bastante. Então, grão de bico também? Grão de bico, lentilha, que é tipo o feijão, né? Sim, lentilha. Deixa hidratando um pouco. Eu faço hambúrgueres feitos de lentilha, com soja, com cenourinha. Eu faço uma mistura de coisas. O que tem eu vou botando. Mas aí faz o hambúrguer desenhadinho, certinho, um pouquinho de farinha, ele dá aquela liga, né? Frita normal e come num x-salada, num sanduíche. Mas aí tu coloca, mas no pão, tu coloca no pão? No pão eu faço ela, pode fazer ela milanesa, um pouquinho de farinha, e come com macarrão, faz almôndegas. A minha sobrinha, ela também é um pouco chegada nessa área, sabe? E esses dias eu vi ela fazer um sanduíche de brócolis. Triturou brócolis, fez umas misturas ali e fez um sanduíche. Para quem, por exemplo, não come trigo, né, que a gente falou ali dos celíacos, o problema do glúten, pega a biomassa de banana verde, deixa ela na panela de pressão uns 30 minutos, pega aquela banana, achata ela, de cima para baixo, né, achata ela e faz a parte do pão, como se fosse o pão. Depois recheia à vontade, bota outro em cima achatado, passa na frigideira e fica bem gostoso. Sim. E não precisa comer o pão. Mas isso é questão de acostumar, porque, veja bem, se você começar a dar uma alface para uma criança desde cedo, ela vai acostumar a comer alface. Verdade. Se você vai dar um doce para ela, verdade, o paladar dela vai se formar através do doce. Eu tenho uma amiga minha que ela só dá produto orgânico e vegetais para a criança. A criança não sabe o gosto de um pão, de um bolo, já tem 2 anos de idade. Nunca comeu. Mas a família também não come, com certeza? Não. Sim, porque não adianta você... meu filho não pode tomar refrigerante, mas eu tomo. É na frente dele ainda. Na frente dele, exatamente. Esconde, mas toma na frente dele. A criança imita o que a gente faz, né? Claro, exatamente. Então é essa cultura. Mas já tu tem ideia assim de um percentual de população que já está aderindo a essa... Porque a gente diz que muita coisa é moda, né? Pintou um modismo de tal coisa. Sim, tem bastante disso. Tem bastante, mas isso aqui não é um modismo, isso aí é uma realidade, né? Eu diria que o vegano é uma filosofia. O vegetariano é porque não pode comer carne porque tem alguma doença, porque não tem nojo, alguma coisa assim. O vegetariano é mais restrito por isso, alguma restrição, alguns casos, né? Mas o vegano é uma filosofia. Ele não come carne porque ele tem uma filosofia da proteção. E o percentual tá grande, tá? Eu acho que já está em torno de 10 a 15% de uma população. É bastante gente, bem alto, né? É bastante gente. E em São Paulo, por exemplo, até estava falando contigo antes, existem restaurantes só de comida vegana. Só de comida vegana. Agora, o vegetariano, por exemplo, ele come comida de animal, né? Ou não come? O vegetariano? Come. Leite, queijos, né, que são derivados do leite, ovos. Né? Já o vegano não come nada disso, né? Mas eu vou fazer uma pergunta que pode parecer uma pergunta besta, né? Se você não matar a galinha, tu deixar ela lá a vida toda, ela tem uma morte natural, tu pode comer o ovo dela? Não. É uma pergunta meio... o vegano não come. Não come? Não, o vegano não come. Eu tenho a minha restrição, assim, um vegano restrito. Tipo, eu não maltrato animais, não como carne, e nada que foi matado, prejudicado animais. Só que ovos de galinha caipira eu como.
Ah, tu ovos caipira, por que tu come caipira? Porque a galinha caipira, ela tá soltinha lá no terreno, feliz da vida, daí ela botou o ovo e tal, né? E já a galinha da granja, não, elas são prensadinhas ali, que não sabem nem se virar direito para botar o ovo. E elas são modificadas geneticamente também? Eu digo, não é geneticamente, mas elas usam... Elas sofrem muito, né? Sofrem muito, porque hoje um dia você coloca um pinto ali, em 25 dias ele está pronto para o abate. É, isso mesmo. E a galinha não, ela em 3 meses, 4 meses para ela ficar madura, né? Que bom. Bom, vamos fazer um intervalo comercial, o primeiro intervalo do programa. Eu ia fazer uma comida que o Márcio me mandou a receita, mas eu ainda não estou muito... Não sei fazer ainda, mas hoje eu vou fazer um creme de mandioca, ou aipim, como queiro. Também não tem nada de origem animal, porque é só a raiz, né? A mandioca é um tubérculo, né? Então não tem problema nenhum. Intervalo comercial, não saia daí, a gente volta em seguida. Eu, Raul Gil, apresento Momento Saúde Oral Sim Implante. Tinha vergonha, parecia uma coisa que as pessoas olhavam pra gente, notavam os dentes estragados, né? Agora eu tô com autoestima melhor. Eu tô outra pessoa. Pra mim foi ótimo. Minha vida agora mudou. Em fevereiro, comemoramos o aniversário da Rede de Clínicas Oral Sim. Já são 14 anos de uma belíssima história. Então você que perdeu 1, 2 ou até todos os dentes, aproveite o aniversário da Oral Sim e realize o seu tratamento com implantes dentários. Para isso, basta ligar no telefone 3045 7777. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Vem comemorar com a gente, vem para Oral Sim. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Conheça o conceito Levitar, um princípio inovador em saúde e bem-estar. A Clínica Levitar possui serviços com técnicas avançadas que elevam a qualidade de vida através de seus diferenciais nas áreas de osteopatia, pilates terapêutico, tratamento para dores na coluna, dermatofuncional, coach de emagrecimento e microfisioterapia. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência. Simples Exucre, educação que transforma. Ingresse por meio do histórico escolar. É simples, é sem vestibular. Infraestrutura completa, localização privilegiada, professores com experiência no mercado. Amplie suas oportunidades no mercado de trabalho com cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Agora com um novo curso, Nutrição. Confira nossas bolsas e descontos. Inclua Exucre em seu currículo e destaque-se. Simples Exucre. Inscreva-se em exucre.com.br. Preciso diversificar os investimentos. Mas como? Com a Ademilar, você investe em imóveis. E a minha aposentadoria? Viver de aluguel garante um futuro tranquilo. Com 2 filhos, será que consigo investir? A Ademilar tem diversos planos e parcelas. Escolha um e invista em sua vida. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Muito bem, voltamos com mais um bloco do nosso programa Sabor e Saúde. Hoje estou conversando com o Márcio Acorde, que é geneticista da Biosente Cosméticos. Estamos falando de produtos veganos, que é a área específica dele. E o meu querido Juliano está mostrando lá no nosso fogão a lenha, que eu dei uma repaginada no meu fogão a lenha, ele não estava puxando direitinho. Dei uma arrumadinha nele, coloquei um azulejo estilo português, né? Ficou legal. Ficou bom. E agora não sai nem uma fumacinha aqui pro... Não tem nem cheiro de fumaça. Então, não, não estamos defumados não. Não, senão ficou bom, né? Então o Juliano está mostrando ali, eu estou cozinhando o aipim no fogão a lenha. E o fogão a lenha tem o seu valor do inverno. Ah, então bom, né? É, né? É um privilégio de poucos. E esse fogão ali, eu resolvi esse ano, quero usar ele todos os dias. Eu às vezes venho aqui de noite sozinho e acendo o fogão a lenha só para ver aquela chama queimando, né? Mas bem interessante mesmo. Juliano, então a gente continua daqui, depois eu trago para cá a panela para a gente passar no liquidificador
para a gente fazer aquele creme de aipim. Aí eu vou fazer porque a gente não vai utilizar carne até em respeito ao Márcio, a gente poderia usar bacon, carne desfiada, podia usar também a carne seca, enfim, carne de frango, uma série de coisas, mas vamos usar cebola, vamos usar alho, vamos usar temperinho verde. Sabe que televisão, as coisas são misteriosas, de repente apareceu a panela aqui no programa, aqui pertinho de nós. A panela veio, né? A televisão é misterioso. Por exemplo, um produto vegano que você fabrica na tua empresa, qualquer tipo de produto, a gente vai falar de alguns individualmente depois até, né, para as pessoas saberem, né? Eu tenho certeza que as pessoas têm curiosidade e até vão começar a usar também. Eu sei que na rádio você tem um público bom lá que já utiliza, né? Já. Um produto vegano, ele leva mais tempo para agir, para dar o resultado? Como é que funciona? Não, isso não interfere em nada, não tanto para nada. mais nem para menos. O que eu trabalho muito é como eu pego um público com muita alergia e muita necessidade de alta hidratação, de pele, de cabelo. Então o nosso produto tem uma eficiência muito mais rápida por isso, porque eu trabalho essa deficiência que a maioria dos cosméticos tem. Então o hidratante nosso, em menos tempo já fica a pele bem hidratada, o cabelo mais hidratado, rachadura nos pés vai dar retorno. Então o vegano em si não interfere. E ele não tem restrições nenhuma, que nem, por exemplo, você vai tomar um remédio, aí ele diz na bula ali, né? Se você tem uma alergia tal, se você tem, né? Não associado com outra coisa, você não pode utilizar. O vegano não tem problema, ele não tem contraindicação nenhuma. Não, pelo contrário, né? Porque tudo que é de ruim a gente não bota. Tudo que é de ruim não bota. Isso, a gente bota só o que tem de bom. O que tu tem, por exemplo, o que é o teu carro-chefe hoje em dia na tua linha de produtos assim que as pessoas mais utilizam? Olha, o Sadi, a gente já tem em torno de 52 itens na nossa tabela, tem muita coisa. Desses 52 nós temos uns 20 itens que gira muito, praticamente igual já. Então, nós temos um produto para micose de unha, que eu tinha micose há muito tempo. Dá licença que eu já te mostro ele aqui. Sim. Esse daqui. Então ele é um produto que mais gira. Aquela unha ali é minha, tá? Eu tava com micose, eu tirei a foto, depois eu tratei, botei a foto ali para o pessoal ver como é que ficou a diferença. Nós temos desodorante sem alumínio. O alumínio é associado a câncer de mama e câncer de pulmão quando é aerossol, porque o aerossol, a pessoa como é que passa o desodorante? Alguém faz assim? Não, né? Não. Faz assim, né? Isso. E aí aquele vapor tudo inalando. Vai inalando assim? também, Então o alumínio em excesso, ele também causa demência, está associado a problemas do cérebro, doenças degenerativas. Então, muitos estudos indicam isso. Pelo sim, pelo não, a gente vai se protegendo, não vai usando. Não vai usando. Exatamente. Aqui tu tem no teu catálogo, que, por exemplo, diz aqui uma palavra bem estranha aqui, não sei se eu vou pronunciar certo. Paraben frio, o que é isso? É o parabenos. Os parabenos são conservantes. E esses conservantes, eles são associados ao estrogênio, que a mulher tem excesso de estrogênio e pouca testosterona. Já o homem tem muita testosterona e pouco estrogênio, mas tem os dois, né? E o estrogênio em excesso é associado a câncer também de mama. E o parabeno, ele compete com esse estrogênio. Então tu imagina aquela confusão ali na mulher, né? Porque ela já tem estrogênio, às vezes em excesso, fica toda revoltada da vida, às vezes, não é verdade? Principalmente quando está naqueles dias. Sim. E ainda compete com o parabeno, e isso tem muito estudo associando a isso. Tem países que proíbem completamente, a União Europeia não se usa mais parabeno. Sim. E já tem uns 6, 7 anos já. Aqui no Brasil é liberado, tá? Aqui no Brasil é liberado. Aqui ainda é. Ainda é, né? Agora, por exemplo, aqui tu tem também o glúten free. Você faz produtos, por exemplo, sem glúten também. Tudo sem glúten. Então é um trabalho... Um batom sem glúten, por exemplo, existe? Sim, todo o nosso produto que eu te falei, tudo sem glúten. Mas um produto, por exemplo, um batom, como a gente diz, normal, tradicional, ele tem glúten. Não necessariamente tem. Não ele necessariamente. pode ter. O nosso não tem. Não tem. Os celíacos, que são as pessoas que são intolerâncias ao glúten, em torno de 20% delas, 15 a 20%, desenvolve a DH, dermatite herpetiforme. A pele fica toda grosseira, vermelha, coça muito.
Então, nenhum celíaco que não pode ingerir o glúten, não pode comer nenhum alimento com glúten, nem medicamento, Sim. eles também, alguns deles, não podem utilizar cosmético com glúten. Sim. Aqui nós estamos falando de cosméticos, mas tem medicamentos também? Sim, muito medicamento. Muito medicamento? Muito Você medicamento fabrica é muito medicamento também sem... Não, a gente não fabrica. Não fabrica? Não, mas existe no mercado, No mercado medicamentos existe? com glúten. Ah, tá. E aí a pessoa tem que, quem é celíaco tem que se cuidar com isso. Mas, por exemplo, um medicamento vegano não existe, isso aí não existe. Medicamento vegano é complicado, por quê? Tu vai, por exemplo, uma reposição hormonal, por exemplo, não existe vegano, por exemplo, um produto vegano. O medicamento é mais embaixo a coisa, porque tudo que é para ser um medicamento ele precisa de testes. Concorda comigo? Sim. E onde é que é feito os testes? Em ratinhos, alguns fazem macacos, outros fazem cachorro, fazem coelhos e assim por diante. Porque o medicamento, a história dele, quando vai começar do zero até ele ir para o mercado, às vezes ultrapassa 20 anos. Normalmente é esse prazo, né? Então assim... Desenvolve um produto nos Estados Unidos até ele ser liberado e vem para o Brasil e tem a Anvisa, tem isso. No fim leva 20 anos. Mas eu estou falando até lá nos Estados Unidos mesmo. É de 12 a 24 anos, é um período por um medicamento. Isso é um código, uma norma, né, que existe. Porque tem que passar por muitos testes antes, né? E aí esses testes são feitos em animais, infelizmente. Então um medicamento vegano é raro, muito raro. Sim. Então muita gente, por exemplo, utiliza por capricho esse tipo de medicamento vegano, né? Por exemplo, usar um cosmético vegano, né? Cosmético usa por capricho, mas ele tem a mesma eficiência que tem outro produto. Eu diria que mais. Que mais? Porque a gente está trabalhando com pessoas que têm muita alergia de pele, muito problema de pele, desidratação. Agora no inverno começa a ressecar tudo, começa a sair aquelas casquinhas brancas na pele. Então isso precisa de alta hidratação, né, no inverno. Nós estamos falando de produtos veganos, por exemplo, tu falou da soja, né? A soja, normalmente o milho, ele é geneticamente modificado, ele é transgênico. Aí como é que fica, como é que fica nessa história? Milho, né, como é que fica nessa história daí? Continua sendo vegano. Continua sendo, não muda nada? Não, continua sendo milho. Quando se modifica geneticamente, é acrescentado alguma coisa a mais naquele gene, um gene especial no DNA do milho, da soja, do algodão e assim por diante, para fazer alguma coisa a mais. Então, o que o milho vai ter de proteção? Ele não vai ter ação de insetos, ou ação de fungo, ou de bactérias, já na próprio DNA do milho. Já tem a defesa, por exemplo, do agrotóxico. No próprio DNA da soja. Sim. Então, já tem essa defesa, né? E aí não se usa agrotóxico para isso. É um assunto muito polêmico porque não se usa agrotóxico, mas foi modificado geneticamente. E o que foi colocado ali dentro? Então as pessoas se perguntam assim, né? Eu uso transgênico. Por quê? O pior de tudo está no agrotóxico. Tu vai ali, bota e aquele milho chupa aquilo tudo, aquela soja, né? E fica tudo preso ali naquela proteína. Se tu fez uma modificação no DNA, tu fez aquele produto ficar mais forte. Ele está como se fosse uma pessoa com uma imunidade maior para se proteger de uma gripe e assim por diante. Então, eu prefiro desta maneira, transgênico, do que usar um agrotóxico pesado. Porque antigamente o tu chamava agrotóxico, era um nome muito feio, era agressivo, né? Pesticida, né? Aí eu lembro que eu trabalhava numa rádio em Porto Alegre e estava naquela época assim, de aqueles Roundup, que era moda, aquilo aí, sabe, que mata grama, capim, mata tudo, né? Mata tudo. E aí o fabricante do agrotóxico veio com um manual pra gente lá na rádio: olha, a partir de hoje vocês não falam mais agrotóxico, vocês falam defensivo agrícola. Né? Sim, porque o agrotóxico é muito pejorativo, é muito forte a palavra, né? Uhum. O ideal, Sadi, seria a gente poder usar tudo orgânico, né? Então aquele milho cultivado de maneira orgânica, aquela soja, sem nada de transgênico, sem nada de agrotóxico, mas infelizmente é um problema sério porque a comida está cada vez mais escassa no mundo, né? E quando tu faz ali modificação transgênica dele, a qualidade fica melhor, o produto fica mais bonito, não tem bicho, não tem bactéria, não tem nada que venha prejudicar esse fruto. Eu vou fazer mais um exemplo grosseiro. Aqui tem um cacho de banana. Se essa banana é carregada por uma carroça puxada por boi, por exemplo, vocês não podem comer. O vegano não pode comer. Na teoria não, mas vai saber, né? Como é que vai ficar sabendo disso, né? Claro. Não é?
Porque foi maltratado o bichinho, Sim, né? foi maltratado. Agora tu citou a soja, tu citou o grão de bico, mas o que podemos citar mais de produtos? Que a pessoa que tem interesse em levar uma vida com produtos veganos, o que ela tem de opções, por exemplo? Vegetais, é tudo vegano? Sim, tudo que é de origem vegetal é vegano. É vegano? Sim. Olha, uma coisa muito bacana que é feito vários tipos de alimento e o pessoal muito só conhece como fruta é a jaca. A jaca eu experimentei, tive o prazer de experimentar uma coxinha, que não como coxinha há muito tempo, daquelas coxinhas de frango assim, né? Uhum. E lá em São Paulo tem uma indústria, eles fazem uma coxinha, mas é uma coxa, uma senhora coxa, sabe? Sim. Bem grande, né? Toda feita de jaca. De jaca. E olha, o pouco que eu me lembro do sabor da coxinha de frango, o sabor é muito superior, muito melhor, a coxinha da jaca. Porque o tempero como é feito, e a jaca tem que ser colhida verde, não pode ser madura, ela é cozida e ela se desfia, igual se desfia frango. Interessante. E aí isso, tu né? faz um ensopado dela com temperinho e fica muito boa. Sim. Tu falaste antes que tu viu o bacon. Bacon vegano. Bacon vegano. Comprei bacon vegano lá em São Paulo, trouxe. Vem cheirando na mala. Né? Mas ele fica defumado, ele tem... Ele tem o mesmo sabor do bacon. Interessante isso, né? E é feito de batata doce, ele é defumado, ele tem uma série de temperos que o pessoal me contou, mas eu não lembro como é que era feito o processo. E vende, é aqui em Tijucas, aqui muito perto, aqui na nossa terra, né? Pois é. Mas o produto vegano ele é bem mais caro que o produto convencional. Infelizmente é bem mais caro. Até pela quantidade mínima que que existe, pelo cuidado que tem que ter, uma série de coisas. Eu diria por causa da procura, né? Quando tem a oferta e da procura. Não tem muita procura disso, então a indústria fabrica menos quantidade para poder atingir a demanda, né? Então não tem muita demanda. Mas quem consumir um produto vegano, por exemplo, ele tem menos chance de ter doenças? Olha, todos os que eu conversei que são veganos há mais de 10 anos não têm doenças. Não tem doenças. Porque muitas doenças vêm de origem animal, vêm do leite, infelizmente o leite hoje em dia não é mais o leite que a gente tinha leite puro de 60 vaca, anos atrás, 50 anos, não é verdade? Uhum. Não é? Quantos casos a gente viu formal no leite, não é? Hormônio no leite, não sei o que no leite, não é assim? Então esse leite puro não existe mais. E tudo isso que a gente come, a gente é o que come, não é verdade? Exatamente. A gente é gordo, a gente é magro, a gente é enrugado, a gente tem a pele manchada ou está ficando com problema de doenças com a comida, com a alimentação. O alimento pode ser um remédio, pode ser um veneno. Um veneno, exato. Dizem que a melhor farmácia está lá nas frutas, nas verduras, nos vegetais que a gente escolhe para comer. Eu tenho um amigo meu que sempre dizia, ele ia no supermercado, já vou na farmácia comprar frutas. Vai lá no quintal, né? Exato. Mas a pessoa que é vegana, necessariamente ela não precisa deixar de consumir glúten e lactose ou não? Não. A lactose, ela vem do quê? Do leite, né? Do leite, mas o leite vem da vaca, o vegano não come leite, tá? O vegano não toma leite, nem derivados, nada do leite, queijo, essas coisas todas, nada. Tudo que tu pensar em origem animal, o vegano não come. Porque o leite sem lactose, na realidade, é leite de vaca, só que ele é colocado a lactase, né? Que é uma enzima. Que é a enzima, exato. E aí essa enzima quebra a lactose, que daí não vai ingerir, né? Exatamente, então não significa que não seja da vaca, é da vaca mesmo. É da vaca. Bem interessante. Vamos, nessa câmera aqui, vamos fazer mais um intervalo, o último intervalo do programa. Agora eu vou fazer o creme de mandioca, ou aipim, como queira. Lá no Nordeste chama macaxeira. Macaxeira. Então vamos ver fazer um cremezinho gostosinho agora com esse frio aqui. O Juliano tem que dar uma olhadinha no fogão a lenha, se tem lenha ainda, porque está esfriando pra caramba aqui. Intervalo, a gente volta em seguida. Eu, Raul Gil, apresento Momento Saúde Oral Sim Implante. Tinha vergonha, parecia uma coisa que as pessoas olhavam pra gente, notavam os dentes estragados, né? Agora eu tô com autoestima melhor. Eu tô outra pessoa. Pra mim foi ótimo. Minha vida agora mudou. Em fevereiro, comemoramos o aniversário da rede de clínicas Oral Sim. Já são 14 anos de uma belíssima história. Então você que perdeu 1, 2 ou até todos os dentes, aproveite o aniversário da Oral Sim e realize o seu tratamento com implantes dentários. Para isso, basta ligar no telefone 3045 7777. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Vem comemorar com a gente, vem para Oral Sim.
A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Quem se preocupa com a sua saúde, busca a excelência. Você já ouviu falar em coach de emagrecimento consciente? Você já ouviu falar em tratamento dermatofuncional? Este modelo de excelência você encontra na Clínica Levitar. Soluções que vão além da estética corporal, tratando de você com inovação. Conheça o que existe de mais novo em técnicas que irão aumentar a sua autoestima. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Clínica Levitar. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência. Simples Exucre, educação que transforma. Ingresse por meio do histórico escolar. É simples, é sem vestibular. Infraestrutura completa, localização privilegiada, professores com experiência no mercado. Amplie suas oportunidades no mercado de trabalho com cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Agora com um novo curso, Nutrição. Confira nossas bolsas e descontos. Inclua Exucre em seu currículo e destaque-se. Simples Exucre. Inscreva-se em exucre.com.br. Preciso diversificar os investimentos. Mas como? Com a Ademilar, você investe em imóveis. E a minha aposentadoria? Viver de aluguel garante um futuro tranquilo. Com 2 filhos, será que consigo investir? A Ademilar tem diversos planos e parcelas. Escolha um e invista em sua vida. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Muito bem, voltamos então com o último bloco do nosso programa Sabor e Saúde. Agora nós vamos naquela parte boa também, não significa que a conversa que eu tive com o Márcio Acorde, que é geneticista, também não seja interessante, mas muita gente fica esperando. E aqui nós usamos uma técnica aqui, a comida por último, para prender o telespectador até o final do programa. Então nós vamos fazer. Aqui, ó, o aipim já está cozidinho aqui, ó, está bem maciozinho. Vou colocar aqui no liquidificador, que tem um cara que uma vez disse que eu nunca falo a palavra certa, liquidificador. Antigamente se usava trema, hoje não se usa mais. Vamos triturar ele, vamos fazer um creme. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Se não, vamos colocar essa água do cozimento, né? Aí você faz a textura que tu quer. Vamos fazer um teste. Vamos ver se ficou bom. Vou pegar essa colher aqui. Vamos ver a textura. Eu acho que tá boa a textura, sim. Ó, tá um cremezinho aqui, ó, né? Agora nós vamos fazer outra coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma misturinha, como se diz aqui. Deixa eu pegar um óleo aqui, Juliano. Azeite. Vamos dar uma douradinha numa cebola e no alho. E um pouquinho de tempero verde. Deixa eu dar uma esquentadinha. Tu tens um local de venda dos teus produtos ou você tem um ponto de venda, como se, por exemplo, a Felice da Manipulatos vende teus produtos, né? A Felice tem 3 Manipulatos, né? Ela tem toda a nossa linha de produtos. E aí tem muitas farmácias que revendem nosso produto, não só em Criciúma, mas todo o Brasil. Ah, todo o Brasil? Você tem como é que se diz? Entrega a venda online também? Também tem pelo site. Pelo site, né? Em biosente.com lá, tem pra mim lá que chega na loja virtual, né? Azeite, cebolinha e... Não, o sal eu coloquei lá, depois eu vou corrigir o sal. Eu estou dando uma murchada aqui na cebola. Como a gente não vai colocar carne, né? Mas se a pessoa quiser colocar carne, coloca a carne que quiser. Carne de frango, carne moída.
uma carne refogada, desfiada. Já que a gente está falando de produto vegano, a gente está dando a opção também, né, Márcio? Agora eu vou colocar um pouquinho de salsinha. E agora nós colocamos o nosso creme aqui, né? Ó. Uhum. Isso aqui, antigamente, a mandioca era, se utiliza como cola, né, ainda, né? Era uma cola. É, eu até vou baixar, você baixar. Ó. Baixamos o fogo. Eu só vou experimentar o sal também depois, que eu coloquei um pouquinho de sal no cozimento da... Tu acha que tá boa essa textura aqui? Eu não conheço o teu creme, mas a textura acho que tá bem... Se quiser fazer um pouquinho mais molinho, pode fazer, né? Eu acho que assim tá um ponto bem bom, né? Tá um ponto bom, né? Ó. E o cheiro... Uhum. Eu vou testar o sal agora. Aqui não tem frescura, né? Esse programa aqui não tem frescura. Dá para colocar um pouquinho mais de sal, viu? Mais uma pitadinha de sal. Olha aqui, ó. Oh, caprichado. Isso aqui no inverno é um espetáculo, né? Sem glúten, sem lactose, né? É verdade. Tu fez sem glúten e sem lactose. Agora nós mandioca, colocamos água e tempero. esse. Colocamos mais uma salsinha aqui em cima, né? Podemos até dar uma enfeitadinha no prato aqui, né? Ó. Vamos passar então a nossa receita aqui pro Márcio. Tu dá uma experimentadinha, Márcio, depois aqui durante o programa a gente só dá uma experimentadinha, depois no final do programa a gente come tudo, né? Então tá vê bom. Se tá bom a textura, vê se tá bom. Às vezes pode faltar algum tempero, um sal, alguém quiser uma pimenta, né? Tá muito bom. Tá bom a textura? A textura, o sabor, tá uma delícia. Se tu quiser fazer um pouquinho mais... mais fininho também, mais... A textura tu escolhe, né? Aqui, ó. Eu acho que tá perfeito o É um sadinho. creme, né? E essa salsinha em cima deu um sabor diferente no conjunto. Exato, ela dá um perfume, né? Dá um perfume bom, é. Bem gostoso. Uhum. Que bom, eu tô vendo aqui que tu trouxe dois produtos aqui, é o Dorozito, o que é? Gel e creme para dores e tensões musculares. Ele é feito a partir do que esse aqui? Esse aí a gente retira da bétula, é uma árvore norte-americana. Retira o óleo e aí ele passa por um processo de nanotecnologia e aí forma esse creme. Esse creme passado no corpo, ele alivia a dor a partir de 15 minutos, a gente sente um alívio bem forte 15 da dor. minutos? É, aqui na região do pescoço, lombar, né? Uhum. E essa latinha aqui é Propodo. Propodo, o que é isso? Esse aqui é um creme de alta hidratação para quem sofre de rachadura nos pés e psoríase. Então assim, agora no inverno começa a rachar demais a pele, sangrar. Né? Eu desenvolvi isso porque eu tenho psoríase. E tu, a partir da tua necessidade, tu desenvolveu? Isso, e em 3, 4 dias a minha psoríase acaba, assim, já... Só que como é uma doença autoimune, a gente tem que ficar usando isso diariamente, né? Uhum. E existe um percentual muito grande de pessoas que têm psoríase aqui em Criciúma, ou na região, ou no Brasil? Tem comunidades em redes sociais para isso, tem muita gente que precisa. Mas do que a pessoa adquire? É uma doença? É uma doença autoimune. Autoimune. O corpo desenvolve isso. O corpo desenvolve. Como se não fosse teu.
Sim. E aí isso acontece, a gente não nasce às vezes com isso, desenvolve com 20, com 30, com 50, 40, não tem uma idade para desenvolver. Sim, interessante mesmo, né? O Márcio, que bom que tu esteve aqui, né? Porque lá na Rádio Eldorado o pessoal gosta muito quando tu participa do programa aqui. Eu gosto de sempre falar com o Silmar também, mas foi um prazer estar aqui contigo hoje também. Você tem um conhecimento amplo, né? E agora a gente estava conversando fora do ar aqui, como é que se diz? Daqui a pouco tu desenvolve um produto, mistura milho e soja, por exemplo, tô dando um exemplo grosseiro aqui, tu mistura milho e soja e faz alguma coisa, né? É bem grosseiro, uma coisa a gente tava brincando, né? Que tu gosta muito de estudar, né? Isso, e a genética ela é muito ampla, é uma ciência desse século agora que está estourando, né? Tem muita coisa para se fazer com genética, modificação. Desde clonagem humana, clonagem de animais, clonagem de vegetais, modificações genéticas. Então é um negócio bem bacana. Porque hoje em dia tu vai fazer uma fruta, por exemplo, faz um enxerto, por exemplo, já é uma... um enxerto não é uma modificação genética. Não é genética. Mas é uma maneira de a gente ter um pé... Porque o que é o enxerto, né? É um pé velho, né? Geralmente limão, num caulezinho, né? Num galhinho novo. Então a gente pega um pé de limão velho, corta ele em forca, e aí pega um galhinho novo, amarra bem e aquele enxerto vai crescer. Interessante, né? É bem interessante. Bom, obrigado então pela tua presença e parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço, Adinho. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. A gente volta no próximo programa. Até lá, muita paz e principalmente muita saúde. Programa Sabor e Saúde. Oferecimento Oral Sim Implantes Dentários. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Levitar, terapias integradas e faculdades Exucre, graduação, pós-graduação e ensino à distância. Eu, Raul Gil, apresento Momento Saúde Oral Sim Implante. Tinha vergonha, parecia uma coisa que as pessoas olhavam pra gente, notavam os dentes estragados, né? Agora eu tô com autoestima melhor. Eu tô outra pessoa. Pra mim foi ótimo. Minha vida agora mudou. Em fevereiro, comemoramos o aniversário da Rede de Clínicas Oral Sim. Já são 14 anos de uma belíssima história. Então você que perdeu 1, 2 ou até todos os dentes, aproveite o aniversário da Oral Sim e realize o seu tratamento com implantes dentários. Para isso, basta ligar no telefone 3045 7777. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Vem comemorar com a gente, vem para Oral Sim. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Simples Exucre, educação que transforma. Ingresse por meio do histórico escolar. É simples, é sem vestibular. Infraestrutura completa, localização privilegiada, professores com experiência no mercado. Amplie suas oportunidades no mercado de trabalho com cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Agora com um novo curso, Nutrição. Confira nossas bolsas e descontos. Inclua Exucre em seu currículo e destaque-se. Simples Exucre. Inscreva-se em exucre.com.br. Preciso diversificar os investimentos. Mas como? Com a Ademilar, você investe em imóveis. E a minha aposentadoria? Viver de aluguel garante um futuro tranquilo. Com 2 filhos, será que consigo investir? A Ademilar tem diversos planos e parcelas. Escolha um e invista em sua vida. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida.
Conheça o conceito Levitar, um princípio inovador em saúde e bem-estar. A Clínica Levitar possui serviços com técnicas avançadas que elevam a qualidade de vida através de seus diferenciais nas áreas de osteopatia, pilates terapêutico, tratamento para dores na coluna, dermatofuncional, coach de emagrecimento e microfisioterapia. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência.